Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física 1 para o PISM e para o Enem. Será a nossa 24ª aula e, continuando o assunto de gravitação universal, vamos falar do movimento dos satélites. Vocês sabem o que são satélites? Bom, o que é um satélite? O satélite basicamente é uma antena. É como a antena da sua casa, né? A antena que você capta sinal de televisão, sinal de rádio, sinal de celular. O satélite é uma antena. Isso que é um satélite, uma antena. Só que não é uma antena aqui na Terra. O satélite é uma antena lá no céu, né? E essa antena vai pegar sinais, né, da Terra e vai transferir para outros lugares na Terra, né? Eu vou pegar, através de uma antena aqui na Terra, eu vou acertar lá o satélite e esse satélite vai transferir esse sinal para outros lugares aqui na Terra. Isso que é um satélite, é uma antena. Só que uma antena no céu. E como que o satélite vai parar lá em cima, né? Aí temos a diferença entre satélite e foguete. As pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. O satélite é a carga do foguete, né? Como se fosse, por exemplo, um caminhão cheio de mercadorias. As mercadorias dentro do caminhão é o satélite e o foguete é o caminhão, né? Então é isso, gente. O satélite é uma coisa, o foguete é outra. O foguete só serve para levar o satélite lá para cima. Depois disso, o foguete cai na Terra e o satélite fica lá no céu, ok? Isso então é um satélite. Embora só recentemente tenha sido possível colocar um satélite artificial em órbita em torno da Terra, já no século XVII, Newton tinha uma ideia clara de como isso poderia ser feito. Entretanto, ele não dispunha da fantástica montagem tecnológica exigida para se colocar um satélite em órbita, né? O Newton lá já tinha a ideia do que seria um satélite, mas os foguetes que levam o satélite lá para cima não pertenciam à realidade desse gênio da física chamado Newton, né? Por mais genial que ele fosse, né, ele não tinha como produzir um foguete para levar o satélite lá para o espaço. Como os princípios básicos relacionados com esse problema são bastante simples, poderemos discuti-los mesmo em um primeiro curso de física como o nosso. Bom, aí do lado aí está o primeiro satélite colocado no espaço, né? Foi a Rússia, a União Soviética, né, que conseguiu esse feito de colocar o primeiro satélite lá no céu, né? Você vê que é um monte de antenas aí, né? É claro que vai ter algumas coisas a mais do que a antena para processar o sinal, mas basicamente o satélite é isso, né? Ele tem um computador que processa o sinal e as antenas que jogam esse sinal aqui para baixo, para a Terra. Como é possível colocar um satélite em órbita? Para se colocar um satélite em órbita, ele é levado por meio de poderosos foguetes até a altura B desejada, né, como na figura aí 6-9. A altura H, né? O B do livro aqui, o H do livro confunde com B, é uma altura H. Então você quer colocar o satélite a uma altura H acima da Terra e você vai precisar de um foguete muito poderoso, né, para conseguir isso. O valor de H varia muito de um satélite para o outro, dependendo de uma série de fatores. Entretanto, a altura não deve ser inferior a cerca de 150 km, para que na região onde o satélite se movimenta, a atmosfera terrestre já esteja altamente rarefeita e assim a força de resistência do ar não perturbe o movimento do satélite, né? O satélite tem que ficar bem alto, não pode ficar baixo, porque senão ele acaba caindo, né? Ele precisa atingir
uma altura suficiente para ele não cair na Terra. Sendo atingida a altura desejada, o satélite, ainda por meio de foguetes, é lançado horizontalmente com uma velocidade v. Como já sabemos, a Terra exerce sobre o satélite uma força F de atração, chamada gravidade, que alterará a variação da velocidade, fazendo com que ele descreva uma trajetória curvilínea. Veja que nesse caso, a força da gravidade, ela não vai atuar no satélite como atua sobre nós. Aqui você não tem esse deslocamento horizontal perto da superfície da Terra. Só quando você está muito lá no alto que você vê que a força gravitacional ela atua de uma forma centrípeta, fazendo com que você altere a sua direção, mas ao invés de cair, você fica rodando em torno da Terra. Muitas pessoas pensam erroneamente que naquela altura a força de atração da Terra sobre o satélite é nula ou desprezível. Claro que não. Existe a força gravitacional, só que ela não faz você cair, ela faz você ficar rodando. Se isto fosse verdadeiro, o satélite, após ser lançado com velocidade, continuaria a se mover em linha reta com essa velocidade e não entraria em órbita em torno da Terra. Para que a trajetória do satélite seja uma órbita circular em torno do centro da Terra, a velocidade horizontal v deverá ter um valor determinado, que calcularemos dentro em pouco. Isto porque a força F de atração da Terra deve proporcionar a força centrípeta necessária para este movimento. Uma vez colocado em órbita e não existindo nenhuma perturbação, o satélite continuará girando indefinidamente em torno da Terra. Bom, agora vamos para o cálculo da velocidade do satélite. Vamos calcular agora a velocidade que deve ser comunicada a um satélite para que ele entre em órbita circular em torno do centro da Terra. O raio R de sua órbita, como mostra na figura 6-9, é dado por... Então, aqui temos a figura 6-9. O raio da sua órbita vai ser igual ao raio da Terra, mais a altura acima da superfície da Terra, que é a altura da órbita do satélite. Então, você tem que o raio acima do centro da Terra, em relação ao centro da Terra, vai ser o raio da Terra mais a altura em relação à superfície da Terra. E a força de atração da Terra sobre o satélite é dada por F igual a G, Mzão, Mzinho, dividido por R ao quadrado. Isso nós vimos na aula passada. Esse G é a constante gravitacional, Mzão a massa da Terra, Mzinho a massa do satélite, e esse R pequeno ao quadrado, é o raio, que, como foi dado nessa fórmula aqui, esse raio aqui, ele é a soma da altura do satélite em relação à superfície da Terra, mais o raio da Terra. Aí, onde M é a massa do satélite e Mzão é a massa da Terra, lembre-se de que a massa Mzão pode ser suposta concentrada no centro da Terra. A lei de Newton prevê isso, que para fins de cálculo é melhor concentrar toda a massa na Terra como estando no centro dela. Como esta força proporciona a força centrípeta que mantém o satélite em órbita, podemos concluir que seu valor é igual a mv ao quadrado sobre r, que nas aulas passadas nós vimos que mv ao quadrado sobre r é a expressão para a força centrípeta, que é a expressão geral de uma força centrípeta. Portanto, teremos que mv ao quadrado sobre r é igual a mzão vezes mzinho dividido por r ao quadrado vezes a constante gravitacional. Aí nós fazemos algumas manipulações matemáticas, muito fácil fazer isso, e nós encontramos essa expressão aqui, que está aqui nesse quadrinho aqui, que é V igual a raiz de G mzão sobre R. Isso daí nós vamos dizer que é a velocidade da órbita, A órbita possui essa velocidade aí. Não tem como você colocar um corpo lá em cima parado. Não. Ele não vai ficar parado de jeito nenhum. Ele vai
para ele ficar lá em cima, o satélite ficar lá em cima, ele tem que ter uma velocidade horizontal em relação à Terra, uma velocidade de órbita, né? Ele não vai ficar aqui parado. O satélite não vai ficar aqui parado. O satélite, para ele ficar lá em cima, ele tem que ter uma velocidade. Ele tem que ter uma velocidade. Então, essa velocidade é dada por essa expressão aqui, ó, que é a velocidade da órbita. Não é nem velocidade do satélite. É a velocidade da órbita. Qualquer coisa, um carro, uma pessoa, o satélite, uma montanha, se você colocar ele lá naquela altura, ele vai assumir essa velocidade aqui. Se ele não tiver essa velocidade, ele vai ou descer ou subir, né? Ele vai cair na Terra ou vai se afastar da Terra. Mas para ele ficar paradinho lá naquela órbita, lá naquela distância em relação à superfície da Terra, ele tem que ter essa velocidade aí, que é a raiz de Gzão, mzão, dividido por r ao quadrado. Por r só, né? R ao quadrado não. Logo, se nos for fornecida a altura de um satélite em órbita, poderemos calcular sua velocidade uma vez que os valores de Gzão e mzão são conhecidos. Observe que essa velocidade não depende da massa do satélite e que, quanto maior for a sua altura, menor será a sua velocidade. Ok, agora vamos calcular o período do satélite. O tempo que o satélite gasta para dar uma volta em torno do centro da Terra é o seu período. Durante este tempo T, a distância percorrida pelo satélite será dada por 2πr, né? 2πr sendo aí o comprimento da circunferência, né? Então, como se trata de um movimento uniforme, teremos que 2πr igual a velocidade vezes período, né? Velocidade vezes tempo é distância percorrida. Então, aqui nós temos que ter o período é igual a 2πr dividido por v. Né? Só fazer essa manipulação aqui, né? Entendendo que 2πr é o comprimento da circunferência, né? Ele vai descrever lá um movimento curvo, e vt aí é o espaço percorrido. Então, nós conseguimos chegar a essa expressão aqui, que ao usar para calcular, vai nos dar o período da órbita. Assim como já sabemos calcular v, essa expressão nos permitirá determinar o período do satélite. E o satélite estacionário, né, ou geoestacionário? Muito interessante esse tipo de satélite, né? Um exemplo de satélite geoestacionário é o satélite GPS. Ele costuma ficar lá paradinho no lugar dele, né? E tem outros também, por exemplo, o satélite de monitoramento da Amazônia, ele fica lá paradinho no lugar dele lá, ele não move com relação à superfície da Terra. E como que isso acontece? Suponha que um satélite esteja colocado em órbita em uma altura de aproximadamente 36 mil quilômetros sobre um ponto do Equador. Veja que altura enorme, 36 mil quilômetros. Só para ter uma comparação, a Estação Espacial Internacional, que tem seres humanos, né, por mais de 20 anos, né, sempre tem pessoas lá no céu, fica a 450 quilômetros, mais ou menos, 450 quilômetros, bem pertinho, né? Então, 36 mil quilômetros é muito mais afastado, bem para fora da Terra. O raio de sua órbita será Rzinho igual a Rzão mais H, né? Onde que o Rzão, como vimos, é o raio da Terra e H é a altura em relação à superfície da Terra. E como o raio da Terra é aproximadamente igual a 6 mil quilômetros, teremos que, para o raio da órbita, cerca de 42 mil quilômetros, né? Então vai ficar 42 mil quilômetros afastado do centro da Terra, levando este valor de R na expressão V igual a raiz de Gm sobre R ao quadrado, obtemos para o satélite uma velocidade V igual a 10.800 km por hora. Veja que velocidade incrível, 10.800 km por hora. Conhecendo essa velocidade, podemos calcular o período do satélite para a relação T 2πr sobre V. Efetuando os cálculos, encontramos 24 horas.
Você poderia ter feito o contrário também, né? Que seria o mais óbvio. Você não sabia isso daqui, né? De onde que você chuta isso aqui? Não sabíamos, né? Podemos partir do suposto que queremos um satélite estacionário, né? Então o período vai ser igual à rotação da Terra de 24 horas. Aí colocamos aqui, aí nós iríamos achar um valor de velocidade. Esse valor de velocidade nós colocamos aqui, aí nós acharíamos um raio aí igual a 42 mil quilômetros. Ok? Bom, continuamos aí um pouco mais falando sobre o movimento de satélites. Observe que este período é igual ao período de rotação da Terra e isso torna este satélite muito importante, como ele está situado no plano do equador terrestre e gira junto com a Terra, gastando ambos o mesmo tempo para dar uma volta. O satélite parecerá estar parado para um observador na Terra. É isto que ocorre com os famosos satélites estacionários tipo Intelsat. Intelsat são satélites aí já antigos, né, que trazem a televisão por satélite ao Brasil. Então, os dados modernamente em telecomunicações. Assim, quando você assiste um programa via satélite, o sinal de TV, antes de chegar ao seu aparelho, foi enviado até o satélite a cerca de 3.600 quilômetros de altura, né, em relação à superfície da Terra. Então é isso, vai ter uma antena aqui na Terra, essa antena poderosa vai enviar sinal para o satélite, né? O satélite Intelsat, e esse satélite vai mandar esse sinal de volta para a Terra para ser captado pela sua antena. Este sinal é recebido por antenas parabólicas. O satélite é como se fosse uma antena parabólica, né? Uma antena parabólica no céu que pega o sinal e envia novamente para a Terra, né? E mais alguns equipamentos eletrônicos que vão processar o sinal. Como os sinais de TV se propagam com a velocidade da luz, o tempo que estes sinais gastam para ir até o satélite e voltar à Terra é muito pequeno, menos de um segundo. Por isso, é possível assistir a um lance de uma partida de futebol realizada na Europa, por exemplo, praticamente no mesmo instante em que ele ocorreu no gramado. Bom, vamos a um exemplo. Qual o valor da velocidade horizontal que deve ser comunicada a um objeto para que ele entre em órbita rasante à superfície da Terra? Rasante. O que o livro quer dizer com rasante à superfície da Terra? Vamos lá. Isso significa que a altura do satélite será nula. Que o raio de sua órbita será o raio da Terra. Como sugere a figura, o valor de V será muito grande, pois sabemos que V é um tanto maior quanto menor for H. Substituindo na expressão os valores conhecidos de G e MH, nós temos que, para você lançar uma pedra, olha só, tá vendo esse rapaz aqui, né? Para você lançar uma pedra e a pedra atingir órbita, né, ela fica orbitando a Terra, você tem que lançar essa pedra à velocidade de 28.800 km por hora. Isso se você desprezar a resistência do ar, porque a resistência do ar é claro que vai desintegrar essa pedra, né? Se você tivesse essa força para lançar essa pedra a essa velocidade, ela iria entrar em combustão quase que imediatamente, né, e iria desintegrar. Agora, se você tirar completamente a atmosfera da Terra para que essa pedra entre em órbita, você teria que lançá-la a velocidade aí de aproximadamente 30 mil km por hora. Isso que acontece com meteoros, asteroides que caem na Terra, né? A maioria deles se desintegram porque a atmosfera terrestre, a resistência dela é tão grande que ela acaba desintegrando, pulverizando
os objetos, as pedras, né, e tudo mais. Com essa grande velocidade, o objeto encontraria uma grande resistência de ar e provavelmente, dependendo do material, ele se queimaria antes de deslocar muito, né, apreciavelmente. Além disso, você poderá citar vários outros fatores que impediriam a realização dessa experiência, mas não tenha dúvidas que se todos esses fatores pudessem ser eliminados, né, e se você comunicasse corretamente a um objeto a velocidade calculada acima, ele entraria em órbita. E você o teria de volta sem cair na superfície da Terra após ter completado uma volta em torno dela. Ok, pessoal? Bom, aí esse daí foi o vídeo, a nossa aula, né, a última aula sobre gravitação universal, né, movimento dos satélites. Né, o nosso objetivo aqui é acompanhar o livro e debater os temas, né? Espero que vocês tentem fazer os exercícios, porque é muito importante para a física, para a matemática e ciências exatas que vocês tentem fazer os exercícios, porque é assim que se aprende. Foi assim que eu passei no vestibular, né? Eu não apenas assisti a aula do professor, eu fiz muito exercício, né? Enchi vários cadernos de exercício, porque é assim que se estuda para áreas de exatas, né? Matérias das áreas de exatas. Então, pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês entrem em contato com o monitor e resolvam alguns exercícios. Tchau!